Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Então, hoje chegamos a mais uma live histórica também, com certeza. Hoje é o Dia Nacional, Dia Internacional da Síndrome de Tourette. Desde já desejo boas-vindas a todos, né? E excepcionalmente hoje, gente, nós vamos começar mais cedo, porque a doutora Ana, ela está com Covid e ela está com um pouco de sintomas, se sentindo um pouco cansada. E ela pediu, vamos começar mais cedo que eu quero descansar mais cedo. Então por isso começamos mais cedo, tá, gente? Então ela logo logo tá entrando, tá? Pra gente estar conversando. Ela só foi tomar um remedinho agora e já vai entrar com a gente também. Mas já vou deixar aqui registrado o currículo da doutora Ana. É excepcional. Ela tem graduação em medicina na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco e também ela residência em Pernambuco, residência também na mesma universidade. Ela tem mestrado, doutorado em ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Gente, ela também tem pós-doutorado pela Faculdade de Medicina também da Universidade de São Paulo. Ela é membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, ela é membro da Comissão Científica da ASTOC, ela é membro da membro do Consórcio Geral Internacional do TOC, né? E membro da Comissão Científica da Fraternidade. Eu incluí isso aqui agora, tá? Como se fosse um convite para ela futuramente, né? Para estar com a gente aqui na fraternidade, né, gente? É muito bom. Ela ainda não entrou, tá? Eu vou aqui colocar uma mensagem para ela rapidinho. Pronto. Aí logo logo ela entra, tá, gente? Obrigado por estar presente com a gente. Tá aí, olha só quantas pessoas. Dificilmente eu vou acompanhar e acenar para todo mundo, tá, pessoal? Mas obrigado aí, aí, Yasmin. Deixa eu ver aqui. Yasmin, o Eduardo. Não estou conseguindo entender. Gabriel, boa noite. Gabriel, boa noite. Heloísa, boa noite. Fê, boa noite. Débora, boa noite. Felipe, boa noite. Tá aí. Então, a doutora Ana tá. Daqui a pouco ela entra com a gente. Eu já avisei ela que tô ao vivo. Então, vendo o currículo que ela tem, a gente já sabe, né, que a bagagem sobre a síndrome de Tourette, a bagagem sobre o tratamento é muito bom. A doutora acabou de entrar, eu vou convidar ela agora, tá? Que bom. Convidei a doutora. Oi, Oi, doutora, boa noite. Tudo bem? tudo bem? Tá dando uma travadinha, mas é questão de comunicação mesmo, né? Deixa eu ver, logo logo ela aparece. Olá, doutora, tá por aí? Deu uma travada, né? Opa, tá dando uma travadinha, doutora. Então, deixa eu ver aqui. Ah, já É, sei, aqui tá no Wi-Fi. sim. Coloca na câmera frontal também, né? Pra gente ver a senhora. A tecnologia, a gente às vezes se perde, a gente se bate. Eu mesmo, eu não sei fazer live pelo notebook, só pelo celular. Então, já tentei aprender, não consegui. Quem aí que souber, tá? Me ensina, por favor, depois no privado me chama lá, ó, quero aprender a fazer live no notebook. Eu vou convidar ela de novo, ela deu uma saidinha, deve estar com um problema lá.
Olá, Oi? doutora. Opa, tudo Oi, bem? tudo. Deixa eu Tudo tentar de bem. novo colocar o fone de ouvido. Tudo bem, tudo bem. A câmera está apontada para a mesa, né? Boa noite, gente. Beleza? Olha só, pessoas vão entrando. Felipe, Carmen, Jaque, Camila, Kate, Bruno Telinski, grande amigo, beleza, amigo? Espaço Neuro. Não Olha só que. consigo, que coisa. Não, Conecta de jeito nenhum. Vai ter que ficar assim. Fica, tá bom o som assim ou não? tá bom, Simão, sim. Mas, não consegue colocar na câmera frontal? Não, não consigo. Eita, agora que eu Tudo vi que bem. a câmera tá apontando para o meu computador. Ah, Eu tá, não tá certo. consigo colocar o fone de ouvido para poder falar com o fone. Hum, Mas o áudio tá perfeito, tá, doutora? Tá bom, então vai ficar assim. O áudio tá perfeito. Conseguimos ouvir, né, gente? Legal. Então, doutora, eu já comecei falando sobre o teu currículo, né? Que é invejável, com certeza, muito invejado. Então, especialista aí número um que eu considero hoje no Brasil. Então, estamos aí hoje numa live no Dia Nacional e Internacional da Tourette, né, gente? Então, doutora, desde já boas-vindas. Gostaria que a senhora comentasse a tua fala inicial, tranquilo. Tá, eu agradeço o convite, né? É sempre bom participar com você, Alexandre. Já tivemos juntos lá em Brasília, né? Trabalhando. E acho que hoje é o primeiro ano, né? De comemoração que a gente vai ter depois do trabalho que a gente fez. Realmente, a lei ainda não está aprovada, mas nós já consideramos Dia Nacional. Pois é, então é uma data histórica. Data histórica, é verdade. Nós estamos antecipando a comemoração lá desde que a gente foi lá, né? Eu, Aham, eu pois lembro, é. uma curiosidade, vou até falar assim, desculpa comentar, mas quando a gente estava em Brasília, a doutora pediu para mim preparar 2 sanduíches que estava com fome. Eu saí do hotel, preparei Que do sanduíche. vergonha. Desculpa, né? Eu senti muito útil naquele dia para a senhora. Que legal. Ah, salvou minha vida, imagina. Eu com fome eu raciocino. Como é que eu ia conseguir participar da reunião com fome? Você salvou a reunião. Verdade, verdade. Então, doutora, a live é sobre síndrome de Tourette. Tem mães e pais que talvez não conhecem ou sabem muito pouco, querem saber mais sobre Tourette. Então, o que é tiques? O que são os tiques? Tá. Bom, os tiques, eles são contrações do aparato muscular ou fonatório, musculatura fonatória, que leva à realização de movimentos bruscos, repetitivos, e quando são só musculares, a gente chama de tique motor, e quando afeta o sistema fonatório ou vocal, a gente chama de tique vocal. Então, o tique vocal ele pode ser um pigarrear ou passar o ar pelo nariz, como bufar, fungar. E existem tiques vocais mais complexos, como falar palavras, repetir frases, que é a palilalia, né, ecolalia e a coprolalia, que é falar palavrão, né? E é importante saber que esses tiques vocais eles são mais graves e ocorrem em torno de 10 a 30% dos casos. Não é todo mundo que tem esse tipo de tique. Ah, tiques motores simples, tiques motores complexos, tiques vocais simples e tiques vocais complexos. Isso, exatamente. E qual que é a diferença do transtorno de tiques, então? Então, todos esses são transtornos de tiques, né? Mas quando a pessoa tem tiques motores e vocais, a gente chama de síndrome de Tourette. Quando é só motor ou só vocal, a gente chama de tique crônico, né? Tique motor crônico ou tique vocal crônico. Só quando esses tiques duram menos de um ano é que a gente vai falar em tique transitório. Então, para fechar diagnóstico de tique crônico, tem que ocorrer durante no mínimo um ano.
Doutora, e por acaso se fechou o diagnóstico de tiques transitórios dentro de um ano, e daqui a 6 meses voltou de novo os tiques? E aí, como é que fica Se, essa se avaliação? esse intervalo não for maior do que 3 meses, né, por exemplo, ele tem tiques, aí fica no máximo 3 meses sem e volta a ter, e aí completa um ano. Aí já vira crônico. Já vira crônico, tá certo. Então, já É. desde já, né? Quem quiser fazer pergunta também pode fazer, tá bom, gente? Doutora, e a fase do diagnóstico? Pode falar para nós um pouquinho sobre a fase do diagnóstico? Eu sei que muitas mães estão preocupadíssimas. Ah, o meu filho tem tiques, e agora? O que eu vou fazer? Aham. Bom, o diagnóstico é clínico, né? Acho que essa é a coisa mais importante. A pessoa ter tiques motores e vocais durante pelo menos um ano já vai dar o direito de receber um diagnóstico de Tourette. E não existe nenhum exame que comprove. Então, o diagnóstico é clínico, né? O médico vai ter que avaliar os movimentos, ver se são tiques ou se são outros transtornos do movimento, porque existem outras coisas, né? Existe coreia, existe distonias, mioclonias, tem vários transtornos do movimento. Então, se o médico chega à conclusão que aqueles movimentos são tiques, e isso dura mais de um ano, está feito o diagnóstico. O que a gente faz é pedir exames complementares para ver se existem outras coisas que podem estar piorando os tiques. Por exemplo, tem estudos mostrando que as pessoas que têm a vitamina D baixa têm os tiques piores. Quem tem a ferritina baixa tem tiques piores. Então, a gente tem magnésio baixo, tiques piores. Então, a gente precisa sempre fazer uma avaliação clínica global para entender se existem outras questões, outras doenças ou outros fatores ou deficiências nutricionais que possam estar contribuindo para esses tiques. E quando a gente consegue controlar essas coisas, o tique ameniza, fica mais fácil de tratar. Eu ia justamente depois fazer uma pergunta com relação à alimentação e à suplementação alimentar. Então, você já deu uma dica aí de magnésio, ferro, zinco também entra? Zinco também, eu sempre dou zinco. Ah, zinco, daí tem também a vitamina D, o cálcio. Não, Vitamina cálcio é com osso, né? D. Diferente, né? O Ah, cálcio é legal. importante para criança e para adolescente porque ele está em crescimento, né? Então é importante cálcio. Na verdade, é importante que a pessoa seja o mais saudável possível. Então, quanto mais saudável ela for, né? Fizer exercício físico, tiver uma boa dieta, e tiver do ponto de vista bioquímico bem, vai ser um caso mais fácil de tratar. Doutora, e aonde entra as comorbidades aí? As comorbidades são doenças que aparecem com maior frequência em pessoas que têm Tourette, né? Mas são coisas separadas. Então, por exemplo, o transtorno de hiperatividade e déficit de atenção é uma comorbidade que aparece em torno de 10, 15% das pessoas que têm Tourette. As pessoas que têm Tourette podem ter sintomas de déficit de atenção e sintomas de hiperatividade, mas que não chegam a constituir um diagnóstico separado. Então, para ter os dois diagnósticos, tem que preencher os critérios para as duas doenças. Mas o mais importante é verificar se isso atrapalha o dia a dia ou não, né? Porque, como eu falei, ter um sintoma ou dois de déficit de atenção não vai dar o diagnóstico de déficit de atenção. O toque é muito frequente também, então sintomas obsessivos, ou seja, ter alguma mania ou outra, acontecem até 90% dos casos de quem tem Tourette. E isso não chega a ser um toque, né? Para ser um toque, tem que ser uma quantidade de manias e rituais que ocupem um determinado tempo na vida da pessoa, atrapalhem o dia a dia dela. Aí sim, né? Se você tem essa gravidade, você vai dizer que ele também tem toque. Isso acontece em 10% dos casos. Depressão é muito comum. Ansiedade, né? Então, só o fato dos tiques levarem a problemas de relacionamento, a pessoa tem vergonha dos próprios tiques, e isso também vai levar a um aumento de ansiedade. Então, se for uma ansiedade importante, pode levar a um diagnóstico de um transtorno de ansiedade generalizada, né? Se ele tiver fobias, fobias são outro tipo de transtorno de ansiedade, ele vai ter esse diagnóstico a mais. O que eu gosto de falar
O importante não é a quantidade de diagnósticos que você tem, né? O importante é a gente entender como você funciona no seu dia a dia, o que é que te faz sofrer e como é que a gente pode amenizar isso, independentemente do nome, né? Porque muitas vezes a gente não consegue fechar esses diagnósticos porque não tem todos os sintomas, por exemplo, mas atrapalha o dia a dia, né? Então, se atrapalha, vamos tentar melhorar isso aí. Certo, até uma pergunta da Eliane, se essas comorbidades como ansiedade e depressão vão amenizar na fase adulta? Não necessariamente, né? Se a depressão é consequência do sofrimento por causa dos tiques, e os tiques costumam melhorar na idade adulta, daí sim, a gente poderia pensar que a depressão vai melhorar também. Mas a pessoa pode ter uma depressão independentemente da gravidade dos tiques, ou seja, ser uma comorbidade totalmente separada. Aí, nesse caso, independe uma coisa da outra e não tem como a gente prever o que é que vai acontecer. Certo. Transtornos de aprendizagem, tipo descalculia, disgrafia, também entra no quadro da Tourette? Tem semelhanças? Não, ele não entra no quadro da Tourette, mas como o Tourette é um distúrbio do neurodesenvolvimento, é muito frequente que a gente encontre outros problemas de neurodesenvolvimento, né? Os mais comuns são, por exemplo, transtorno de desenvolvimento da coordenação motora. Então, são pessoas que demoram um pouco mais para melhorar a coordenação motora fina ou grossa, tem dificuldade com caligrafia, por exemplo. Então, a disgrafia é uma coisa bem comum por conta desse problema da coordenação motora. Em paralelo, pode haver comorbidade com transtornos de aprendizagem, mas não é o mais frequente, né? Em geral, inclusive isso é uma coisa interessante, né? Isso não significa falta de inteligência, né? Descalculia é uma questão neurológica que leva a uma dificuldade de interpretar corretamente os números. Então, a pessoa pode ser inteligente, ter um raciocínio perfeito, mas tem uma descalculia que vai dar um problema aí na matemática. Então, isso pode acontecer, mas é uma comorbidade, né? Não faz parte do Tourette. Uma pergunta sobre qual é a idade mais... o paciente mais jovem que você está tratando ou tratou com Tourette? Só uma curiosidade minha. O mais jovem... Bom, eu já comecei a tratar, acho que com 2 anos de idade, viu? 2 anos já? Acho que com 2. Eu já tive relatos de pacientes que com 6 meses de idade no berço já faziam tiques. Ah, sim, tá certo. E qual é a relação, então, isso com o autismo? Porque nessa última década, uma explosão de autistas, né, no mundo inteiro. E também de Tourette, com certeza. Mas qual é a correlação da Tourette com o autismo? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, é muito frequente que criança com autismo também tenha tiques. Pode ser Tourette ou tique crônico, mas é bem frequente. Já o contrário não é verdade, né? Quem tem Tourette, pode ser que tenha aí uma percentagem que tenha autismo também, mas o fato de ter Tourette não aumenta a chance de autismo. Na verdade, é o contrário, né? O autismo é um problema anterior, né, do neurodesenvolvimento que pode cursar também com tiques. E é importante diferenciar os tiques das estereotipias, porque os autistas têm estereotipias que muitas vezes se parecem tiques. Da mesma maneira, tem pessoas com tiques que têm alguns tiques que parecem estereotipias. Então, às vezes, fica bem difícil de diferenciar, né? Certo, certo. Até tem uma pergunta aqui da Nadi. O diagnóstico cedo, aos 4 anos, com tratamento medicamentoso, pode ajudar a reduzir tiques na fase adulta? Não tem nada a ver. Esses estudos que falam que os tiques melhoram na fase adulta são estudos observacionais do que acontece ao longo do tempo. Independe de tratamento ou não tratamento. Ah, certo. E o tratamento medicamentoso, claro, ele é essencial para o controle dos tiques. Mas e com relação à psicoterapia também, né? Sim, a psicoterapia ela tem uma importância, principalmente nos mais velhos,
que já têm uma capacidade de controle um pouco maior dos tiques, se eles querem fazer a reversão de hábito, que é a mudança né, da forma de alguns tiques. Então, por exemplo, tiques que são socialmente inaceitáveis, como, por exemplo, a copropraxia, que é fazer gestos obscenos, pode ser trabalhado em terapia uma mudança para que, em vez do gesto obsceno, seja feita alguma outra atitude, outro movimento que seja socialmente aceitável. Mas essa é uma terapia que é bem custosa, então as crianças pequenininhas têm mais dificuldade e aí para os maiorzinhos é uma coisa possível. Mas fora isso, que é a terapia de reversão de hábito, as terapias servem para tratar a ansiedade, para que a pessoa se conscientize de como são os tiques, de como lidar com os tiques, como explicar para os outros o que são os tiques, né, para que ela possa se inserir na sociedade sabendo lidar melhor com isso. Certo, certo. O Carlos perguntou sobre as causas da Tourette. Sabe-se que é mais genético, mas o que mais você pode falar sobre isso? Então, o que a gente acredita é que a causa é multifatorial, né? Não é só genético. Então, a gente vai ter predisposição genética e, além disso, os desencadeantes ambientais. Então, uma das coisas mais comuns são as infecções. Pessoas que têm amidalite, por exemplo, pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A, que é o mesmo que causa febre reumática, ele pode desencadear nas pessoas predispostas um quadro de tiques, de hiperatividade, de toque, né, que é chamado de pandas. Tem pessoas que desencadeiam com um trauma psicológico. Tem pessoas que desencadeiam com um trauma físico, batem com a cabeça, por exemplo, desmaiam, tem um traumatismo crânioencefálico. Tem pessoas que desencadeiam porque foram usar hormônio para ficar forte, né, na academia. Né? Então, a testosterona pode piorar os tiques. Outros desencadeiam porque começam a usar Ritalina. Tem déficit de atenção, aí começa a Ritalina e aí aparecem os tiques. E mesmo tirando a Ritalina, os tiques não somem. Então, aí nesse caso, a Ritalina entrou como um desencadeante. Então, na verdade, a gente tem que sempre pesquisar caso a caso e tentar descobrir para aquela pessoa o que foi que pode ter desencadeado. Porque varia muito de pessoa para pessoa. Entendi, varia mesmo. E os tratamentos hoje são eficientes? Olha, tem uma taxa de melhora aí que eu diria de em torno de 95%. Então, acho que uma minoria é que não melhora com os tratamentos habituais e aí precisa partir para alternativas cirúrgicas, por exemplo, né, como a estimulação cerebral profunda, né? Acho que 95% é uma taxa razoável, né? São os casos mais graves e mais raros que acabam precisando ir para a cirurgia. E aí também entra o canabidiol, né? Também entra o canabidiol, né? Na verdade, o canabidiol eu tenho tentado sempre para esses casos que não respondem bem aos tratamentos tradicionais ou têm efeitos colaterais que os fazem não tolerar os antipsicóticos, né? Porque os antipsicóticos, que são os mais eficazes contra os tiques, são os que mais têm efeitos colaterais. Tem muitos que dão muito ganho de peso, síndrome metabólica, né? Alguns prejudicam o raciocínio. Então, quando você tem muitos efeitos colaterais, vale a tentativa também com o canabidiol. Aqui a pergunta, não sei quem que é, mas crianças com manias de puxar pele até sangrar está relacionado? Isso a gente chama de skin picking ou dermatotilexomania, que é a mania de cutucar a pele e arrancar, né? Que leva a ferimento. Não é um tique, é considerado um transtorno do impulso, mas se encontra com frequência em pessoas que têm tiques, porque quem tem tiques costuma ter também alterações no controle dos impulsos. Então, é um diagnóstico separado, mas que acontece com frequência em quem tem tiques. Doutora, eu ouço falar, até nos grupos de WhatsApp da fraternidade, sobre o FND, né?
é o transtorno neurológico funcional. Que correlação tem com a Tourette? Eu não sei o que é isso, não. Não? Transtorno neurológico funcional, É, não. como espasmos, a pessoa trava a perna, tá Ah, andando, trava a perna. tá. Eu vejo isso como uma variação do tique, né? Acontece, né? Você pode de repente travar a perna, mas é o que a gente chama de um tique de bloqueio, que pode acontecer tanto do ponto de vista motor como da fala, bloqueio da fala. A pessoa para de falar como se fosse gaga, não consegue falar, né? E não é gagueira, é um tique. Então eu acho que é isso. É uma variação de um tique. Variação de um tique. Aqui a Tânia perguntou: o que significa melhorar, uma vez que tratamos de vários aspectos e a cirurgia funciona para síndrome e comorbidades, ou somente tics? Então, os estudos que foram feitos foram com pessoas com Tourette, né? Eu não conheço nenhum caso que tenha sido operado por ter só os tiques, só os motores ou só os vocais. E precisa ser refratário, né? Precisa ser aquele que não melhorou com absolutamente nada. Certo? Então, é a cirurgia recomendada para casos refratários. Exato. Certo, certo. O Carlos, mais uma pergunta aqui. É normal alguém com ST e discalculia demorar muito para pensar no que escreve? Tipo, demora muito para fazer atividades que envolvam raciocínio. Isso pode ser um déficit de atenção, né? Tem que ver se não é isso, né? Porque no déficit de atenção muitas vezes você tem dificuldade de focar para começar a executar, né? É um problema no planejamento, como chama, de disfunção executiva, né? Você tem uma dificuldade em planejar e executar. Então pode Certo, ser um déficit de atenção. certo. Tem uma mãe, a Elaine, perguntando aqui, se o canabidiol pode ser usado a partir dos 12 anos. Aí eu já estendo a pergunta, com que idade já podemos iniciar com o canabidiol? Olha, se você considerar que pessoas com epilepsia refratária podem ter meses de idade, a gente pode começar já até com menos de 1 ano de idade, né? Eu já prescrevi para casos de epilepsia refratária em bebezinho, né? Mas os tiques, a maior frequência começa na infância, 6, 7, 8 anos de idade. Então é raro a gente ter que fazer para tiques antes dessa idade. Certo, certo, certo. Tem gente comentando sobre, tem tiques muito fortes que precisa trocar medicação. Aí a senhora também pode, né, mencionar sobre a importância de procurar um médico, né, um especialista, né? Aham, Doutora, sim, sim. e... Fala, por favor. É... Não, pode falar. Assim, ó, é, procura uma mãe hoje, tá com filho, começou com sintomas. Ela vai no neuro ou vai no psiquiatra? Então, eu sou suspeita para falar. Eu sempre vou dizer que é melhor o psiquiatra, porque o psiquiatra ele tem mais conhecimento sobre as comorbidades, depressão, ansiedade, toda essa parte psicológica, mais do que o neurologista, que tem uma formação mais voltada para a parte clínica, né, de desordens do movimento. Então, a não ser que seja um neurologista especializado em Tourette e que tenha conhecimento de todas essas comorbidades, o ideal é o psiquiatra. Certo, certo. O gráfico, né, dos tics começa ali com 5, 6, depois vai aumentando ali para a fase da adolescência. É isso que tem aquele gráfico de tics mais Sim, forte, né? sim, na adolescência costuma ser o período mais forte, vai aí dos 11 aos 13, 14 anos. Certo. E tende a diminuir perto dos 18, aí muitos cancelam os tics, ficam sem tics e muitos continuam a vida inteira, né? Isso, 1/3 se considera que 1/3 fica sem tiques, 1/3 continua com os tiques, mas mais leves, e 1/3 continua igual. Certo, certo. Aqui também fala do canabidiol. Tem muita gente perguntando do canabidiol. Sobre uma opção até mesmo eficiente. Claro que toda medicação precisa ser bem trabalhada e a dosagem certa, né? Claro. Sim.
Ô, doutora, já perguntei sobre o autismo. Quais as novidades hoje no campo científico sobre a Tourette? Novidades. Bom, faz tempo que a gente não tem novidades nesse campo, mas eu acho que a maior novidade é um aparelhinho que estão pesquisando, que se coloca no pulso e parece que manda sinais e consegue ajudar no controle dos tiques, né? Eles têm feito propaganda sobre isso, já vi algumas matérias na imprensa leiga, mas ainda não tem nada publicado sobre isso. Então, acho que essa é uma das coisas que a gente está esperando aí que saia, né? Que saia alguma publicação, né? Para a gente saber se de fato funciona ou não. Deve ter algum pesquisador testando mais a fundo sobre isso aí. Isso, sei que está sendo pesquisado, mas ainda não foi publicado nada. Certo, certo. Doutora, e o que uma mãe que tem um filho em casa com Tourette e também o filho é muito irritado, acaba tendo até sintomas de TOD, né? O transtorno desafiador. O que essa mãe pode fazer assim para amenizar essa dificuldade? Bom, acho que primeiro é procurar um diagnóstico correto, porque muitas vezes o TOD não é um TOD, é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade maltratado, né? E aí a pessoa fica impulsiva, nessa impulsividade ela acaba dizendo coisas sem pensar, fazendo coisas sem pensar, que passam por uma oposição e um desafio. E muitas vezes, quando você trata o TDAH, esses sintomas acabam melhorando e você via que não era um TOD verdadeiro, era um TDAH. Então, acho que o primeiro passo é tentar um diagnóstico correto e terapia sempre, né? Porque quando o problema é TOD, tem que haver um tratamento da família. A família precisa aprender a lidar com aquela criança para poder modificar esse tipo de comportamento, né? Não tem remédio que vai mudar isso. Isso é importante, é a terapia. Certo, certo. Até teve um comentário sobre a irritabilidade, né? Uma pessoa com Tourette, ela vai ser explosiva em qualquer momento, talvez, né? Ela pode ser mais explosiva, né? Quem tem Tourette, em geral, é um pouco mais explosivo e mais impulsivo do que os pares. Mas isso não significa que vai ser TOD, né? Tá, mas entendi. É que eu já boto por mim, né? Às vezes eu em determinadas circunstâncias, eu fico irritado, eu me afasto para não me explodir verbalmente. Então, talvez, né? Mas, claro que eu não tenho diagnóstico de TOD, mas Claro. é um comportamento normal de uma pessoa com Tourette, né? O que pode acontecer também é que tem tiques que são mais graves e que irritam a pessoa, né? Tem tiques que são exaustivos, cansa, a pessoa fica cansada, né? De tanta contração muscular, leva a uma fadiga. E o cansaço leva à irritabilidade, né? Então, por isso que é importante entender bem, né, os fenômenos para ver o que é de fato. Senão, cada sintoma que aparece, a gente está com um diagnóstico a mais e a pessoa sai com a lista de 6 diagnósticos. E nem sempre essa é a realidade. Se você se irrita porque está exausto por causa dos tiques, a gente tem que atacar o tique e a irritabilidade vai melhorar. Agora, se você é irritado porque você, além de ter tique, é bipolar, o tratamento vai ser outro. Sim. Doutora, muito bem. Tem um senhor aqui, tiques e toques. Ele disse que foi diagnosticado muito tarde, com 46 anos. É normal isso? Olha, é normal, porque a síndrome de Tourette sempre foi pouco conhecida, né? Então, quando eu comecei a estudar, eu só tinha visto isso numa nota de rodapé num do livro da faculdade. Aí eu comecei a estudar e depois tive a ideia de fazer o livro, né? Depois do livro já começou a melhorar muito a questão do diagnóstico, porque várias pessoas têm acesso a esse livro. Então, hoje em dia é muito mais frequente que a pessoa receba um diagnóstico do que acontecia há 25 anos. Mas, ainda assim, tem pessoas que não recebem o diagnóstico, porque não tiveram sorte de passar por um profissional que conseguisse dar esse diagnóstico. Existem muitas concepções erradas, como, por exemplo, que só é Tourette quando tem coprolalia. Várias pessoas eu já recebi no consultório que tinham
é, tinham não tinham coprolalia, tinham outros tiques motores e vocais, e o médico dizia, não, isso não é Tourette, porque não tem coprolalia, isso não está certo, né? Tourette pode ser sem coprolalia, só 30% vai ter coprolalia. Então, essas concepções erradas acabam levando a um diagnóstico errado, né? Certo. A Fê pergunta aqui, ela comenta que o filho dela tem 9 anos, meu filho de 9 anos, hoje, na época tinha 8 anos, procuramos especialistas, e ele faz acompanhamento e toma medicação. Com 5 meses é possível ter diagnóstico? Olha, é como eu falei, né? A gente costuma fechar o diagnóstico quando a presença dos tiques completa 1 ano. Mas também existe a possibilidade, né, de você, por exemplo, você vê um cachorro de 3 patas, porque o coitado foi atropelado. Ele tem cara de cachorro, tem cauda de cachorro, tem pata de cachorro, então é cachorro, mas está faltando uma pata, mas não deixa de ser cachorro por isso, né? Então é muito frequente que a gente tenha, né, gente, que a gente tem certeza que é Tourette, mas a gente vai dizer, ó, para a gente fechar, precisamos esperar 1 ano, mas tem cara de Tourette, então vamos considerar que é. Entendi. Aqui tem a Mora César, o filho dela tem 14 anos, ele está em plena adolescência, está com sérios problemas de adaptação na escola e socialização. Realmente é difícil, porque um adolescente, ele quer ir para a escola, ele sabe que tem que estudar, mas chega lá e encontra resistências, né? Se ele tem dificuldade de socialização por conta dos tiques, isso é muito triste, né? Aí vale a pena fazer um trabalho com a escola, explicar o que é, né? Mas, assim, mais triste ainda é quando o próprio professor discrimina o aluno, né? Acha que ele está inventando, que ele está fingindo, que ele está fazendo de propósito para perturbar a aula, né? Isso de fato é muito triste. Por isso que quando a gente fez o livro, fizemos numa linguagem bem acessível para que todos possam ler e entender. Mesmo tendo informação científica, a gente fez com que a linguagem fosse o mais fácil possível para que todos se beneficiassem, né? Os professores, as famílias, os pacientes, os médicos, né? É um livro que pretende abarcar todos, né? Tem uma mãe aqui que perguntou o que é TOD. Nós comentamos sobre TOD, mas nós não explicamos o que é TOD, né? Sim, o TOD é o transtorno de oposição e desafio, né, que é um outro diagnóstico em que a criança é muito opositora, desafia, né, é irritável, sempre do contra. Certo. A Elisana pergunta aqui, a AST pode causar alterações sensoriais? Como eu falei também em relação à coordenação motora, né? Como o Tourette é um problema de um neurodesenvolvimento, então quando essa área da percepção sensorial está afetada, você tem um problema de integração sensorial. Então isso pode aparecer de várias maneiras, né? Na sensibilidade tátil, então são pessoas que não conseguem ser tocadas, se irritam se elas são tocadas, ou uma sensibilidade a barulhos, né? Não consegue escutar determinados barulhos que se irritam fortemente, ou uma sensibilidade à luz, e precisam ficar usando óculos escuros, uma sensibilidade olfativa ou gustativa, que levam à seletividade alimentar, né? Então, esses problemas de integração sensorial podem acontecer, não acontecem em todos os que têm Tourette, mas acontecem numa boa parte. Certo, certo. Doutora, e tem aqui, eu vou lembrar depois de novo. Tá, tem aqui, uma criança com Tourette e TDAH pode interpretar o meio social de forma diferente? O meu filho acha constantemente que está sendo injustiçado. Então, é uma questão de fazer um diagnóstico diferencial, né? Então, se esse paciente faz terapia, seria interessante conversar com a psicóloga para ver se essa sensação de ser injustiçada
tem a ver com questões emocionais, né? Porque se a criança tem tiques, é desatenta, está sempre se dando mal, sofre bullying, ele vai ficar deprimido e ele vai se sentir injustiçado, porque todo mundo tem uma vida melhor do que a dele, né? Então, é até compreensível. Né? Então, não a gente precisa tentar entender o contexto que isso acontece. Né? Por exemplo, um paciente que é delirante, né, um esquizofrênico, por exemplo, e tem um delírio de ruína ou um delírio persecutório, acha que todo mundo está contra ele, querendo prejudicar ele, isso vai ser um delírio, é outra coisa, não tem nada a ver com esse caso dessa criança que eu falei. Então, assim, sempre é importante a gente entender o diagnóstico correto. Tem aqui uma pessoa perguntando sobre um tique que incomoda muito, é o ranger de dentes, é bruxismo, né? E o que a senhora pode mencionar ou comentar para melhorar esse sintoma? Tem que ver aí se é de fato um tique ou não, porque o tique é um movimento brusco, né? Então seria mais um bater de dentes, né? Que é uma contração brusca. O ranger já entra mais na linha do bruxismo, de fato, que pode acontecer tanto de dia como de noite. Aí, nesse caso, tem que ver com o dentista, fazer uma avaliação, ver se não tem algo mais da parte odontológica favorecendo esse bruxismo. Ou pode ser uma compulsão, a pessoa tem a necessidade de ranger por X motivo. Né? Então, como sempre, tem que entender o fenômeno, né? Qual a causa do fenômeno para a gente saber como vai cuidar disso. A senhora falou sobre a cirurgia, né, e como para casos mais extremos, né? Mesmo com cirurgia, não tem uma cura completa, né? Então, tem vários pacientes que ficam bem com a cirurgia, né? Melhoram bastante. Então, antes eles não respondiam ao remédio e depois começam a responder ao remédio. Ou seja, você tem um ganho aí, né? Tem outros que nem precisam mais de remédio. Mas não são todos que se beneficiam, né? Pelo que tem até agora, parece que em torno de 60% a 70% se beneficiam da cirurgia. Certo. Aqui, essa irritabilidade também pode se dar por causa o dia tentando conter os tiques? Sim, também. Também, porque você tem que fazer um esforço para controlar os tiques, né? E isso gera um cansaço, e o cansaço irrita. Então, sim, pode acontecer. Eu imagino hoje um adolescente indo para a escola já com medo. Pô, e agora? Vou fazer tique, vou ser expulso da sala, vou ficar de castigo. Infelizmente, como a senhora comentou, tem muitos professores que ainda discriminam os alunos, né? Sim, é terrível. Terrível. O ano retrasado, eu peguei uma mãe assim, desesperada porque o filho foi discriminado na escola. Nossa. Tá. Tá aqui mais a Juliana. Qual a indicação de idade para a cirurgia? Existe uma indicação de idade? Então, na realidade, como era uma cirurgia, e é ainda uma cirurgia experimental, né? Em geral, a gente faz para os maiores de 18, mas tem já um caso que foi operado com 14 anos porque era extremamente grave. Então, existe essa jurisprudência, né, digamos assim. Ou seja, se o caso é extremamente grave e nada dá resultado, você está autorizado pelo bem maior, que é tentar aliviar o sofrimento do paciente, né? Mas a rigor seria depois dos 18 anos, quando ele já é adulto, tem consciência, pode consentir, né? Porque senão são os pais que têm que autorizar. Tem aqui o Fábio pergunta, a melhor linha de terapia, então, seria a reversão de tics? Depende da necessidade, né? Uma pessoa que é muito jovem e que não vai conseguir se beneficiar da reversão de tiques, pode se beneficiar de outra terapia para cuidar de outras coisas, da ansiedade, da depressão, de aprender a lidar com o tique. Então, também depende do caso. Tem uma mãe perguntando sobre o filho que não consegue segurar as fezes, se tem relação com a Tourette.
pode ter, né? Tem casos de tique de contração do abdômen. Então, muitas vezes, se ele está com o intestino cheio e contrai o abdômen, ele pode escapar, deixar escapar fezes, né? Isso é possível. E tem outro sintoma que é a encoprese, né? O paciente ele não defeca, vai acumulando as fezes, né, no intestino, e aí aquilo acaba vazando, né, para a calcinha, para a cueca. Mas aí já é outro problema, né? Então tem que entender qual é exatamente o sintoma. E sobre as terapias alternativas? Yoga, acupuntura, massoterapia. Tem casos que a senhora acompanha pacientes que têm melhora de sintomas? Sim. Tem pessoas que melhoram bastante com a acupuntura, né? Aí tem que ser uma acupuntura voltada não só para a ansiedade, mas os pontos que também ajudam a redução dos tiques. Pode ter melhora também com massagem, mas aí vai ser mais a questão da ansiedade mesmo, o relaxamento, né? Um benefício indireto. E a yoga também, né? A meditação e a yoga também ajudam a relaxar, baixar a ansiedade e tem um benefício indireto. Doutor, uma pergunta que é minha, pessoal, que eu até estou buscando aqui na região, sobre a toxina botulínica na região do pescoço. Eu fiz uma cirurgia, né? E eu tenho muitos tiques ainda assim no pescoço, que faz doer toda a musculatura, a inervação do pescoço e braços. A toxina vai dar resultado? Não vai? É possível? Não é? Como é que é isso? É possível, né? A gente reserva a toxina botulínica quando você tem 1 ou 2 tiques específicos que são muito fortes e que você teria um benefício com a paralisação daquele músculo, né? Então, é necessário que seja feito por um profissional que tenha experiência, porque se você tem um tique de contração do pescoço e você paralisa essa musculatura, mas a dose for além da ideal, ele vai ficar com o músculo paralisado e a cabeça cai, entendeu? E aí você perde o controle do pescoço e pode ser pior, né? Então, é importante que seja feito por neurologista especializado, que tenha experiência com Tourette e Botox, né? Porque hoje em dia você tem vários profissionais fazendo Botox, né? Tem o dermato, tem o dentista, né? Então você corre o risco de acabar caindo nas mãos de alguém que diz que vai resolver e acaba levando a um problema maior. O outro problema da toxina é que o resultado dura de 3 a 4 meses, né? Então você tem que repetir. E é carinho, né? É caro, então fica difícil também de manter no longo prazo, porque é uma terapêutica cara. Ô, doutora, e caso, vamos supor que eu aplique a toxina na região do pescoço e faça 1 ano, de 3 em 3 meses eu vou lá e reaplico. Pode acontecer do circuito esquecer aquela região? Pode acontecer. Pode. Daí o tique vai para outra região. Pode ir ou não. Pode ir ou não, né? É um risco que se corre, né? Sim. Doutora, e quanto à hipnose? A senhora tem relatos de melhora com a hipnose? Sim, a hipnose ela pode ajudar algumas pessoas, né? Mas nem todo mundo tem um perfil adequado para hipnose, né? Então, a pessoa que é hipnotizada, ela tem que querer ser hipnotizada. Então, não é todo mundo que vai se beneficiar. Mas quando a pessoa quer, costuma haver uma melhora, sim. Aqui tem uma colocação da Heloísa. Meu filho tem panhipopitídeo. Meu Deus, não entendi. Panhipopituitarismo. Isso, congênito. O que seria isso, doutora? Então, isso é uma deficiência global de todos os hormônios, ou seja, a hipófise ou pituitária, que é uma glândula que tem no cérebro, não produz os hormônios. E você precisa repor esses hormônios. Isso não tem absolutamente nada a ver com Tourette. Se essa pessoa tem Tourette e isso, então ela tirou na loteria. É verdade, é verdade. Aqui tem gente perguntando sobre barra de axis, daí seria terapias alternativas, né? Que a senhora já comentou que realmente alguns casos melhoram, né? Alguns não, né? Sim, exato. É meio paliativo. A AST tende a piorar na adolescência? É uma mãe que perguntou.
Sim, a gente já comentou sobre isso, né? Sim, sim. Inclusive, acho que essa live vai ficar gravada, né? E as pessoas depois podem rever. Porque quem entra depois perdeu as respostas anteriores, né? Anteriores, né? Vamos focar nas perguntas mais atuais, né? Ó, Isso. antipsicóticos são eficazes para tics? São eficazes, né? Eles são eficazes. O único problema é que eles têm efeitos colaterais e nem todo mundo se adapta. Mas são eficazes, são os mais eficazes na realidade. Mais eficazes. Tem aqui uma perguntando sobre a Tourette é considerada deficiência? Não, não é considerada deficiência, né? Porque o conceito de deficiência é você deixar de poder fazer alguma coisa por conta, né, de uma lesão num órgão, num membro, né? Então, você não tem um olho, você tem uma deficiência, porque o normal é ter dois olhos. Se você não tem uma perna, você tem uma deficiência. Mas você ter tiques não é uma deficiência, né? E aí, por isso que é complicado, né? Então, alguém perguntou aí se tinha direito à cota. Não, não tem. Atualmente, pela legislação atual, não tem direito à cota, né? A gente entende que os casos muito graves de Tourette, eles realmente têm uma desvantagem, né, em relação aos pares, mas isso não constitui, né, pela lei, uma deficiência. Certo. Tem aqui a Heloísa, ela até peço desculpa que não completei a pergunta naquela hora, sobre a testosterona, o filho dela vai tomar testosterona. Piora os tiques? Pode piorar, né? Se for uma dose alta de testosterona, pode ser que piore, né? Não, não é garantia de que vai piorar, mas pode acontecer. Certo. Na fase dos 35 para frente, pode piorar ou melhorar? Depende, né, professora? Né, doutora? Sim, depende, né? Tem coisas que a gente não tem como prever. Às vezes, com 35 acontece um caso de doença ou perde um ente querido, piora bem os ciclos naquele período, precisa de um reforço de medicação, Sim. né? É bem assim mesmo. Doutora Ana, tem algum caso de cura total da Tourette? Olha, tem, viu? Olha Eu já assim, vi alguns casos em que realmente, né, o paciente ficou sem tiques, né? Foi passando assim, tipo, aos 15, 16, 17 anos e os tiques apareceram, né? A gente não pode dizer com certeza que ele nunca mais vai ter tique, porque eu já tive casos de pacientes que chegaram quando adultos e disseram, eu tinha na adolescência, sumiu e agora voltou, né? E aí a gente vai pesquisar por que é que voltou, vamos ver se tem algo orgânico aí que está fazendo esse tique voltar agora. Então, é o que eu digo, a gente não tem bola de cristal e não tem como garantir nada para ninguém, né? tem uma mãe perguntando aqui, por que na depressão a crise de ansiedade piora os tiques? Porque a pessoa que tem tiques é mais sensível à adrenalina, né? Então, da mesma maneira que os tiques pioram quando a pessoa fica muito animada, porque vai viajar, vai ganhar um presente, né? Teve uma notícia boa, aquela euforia e a liberação de adrenalina piora o tique. E a ansiedade é também uma liberação de adrenalina, né? Então, se ele fica nervoso porque vai fazer prova ou porque brigou com alguém, né? Essa descarga de adrenalina também vai piorar os tiques. Então, a piora do tique em si não significa que o paciente está pior porque está sofrendo. Não, ele pode estar pior porque ele está super animado também, né? Parece meio paradoxal, mas é assim que funciona, né? Então, com qualquer excitação, o tique também pode piorar. E isso acontece porque quem tem Tourette tem receptores mais sensíveis à adrenalina. Hum. Doutora, tem alguém perguntando sobre a CID, F95 e F45. Tem correlação? F45.2 é o toque, né? É o toque. E F95.2 é Tourette. Será que é toque? Eu vou até olhar aqui que agora fiquei em dúvida. Se é F45 ou F42 o toque.
tô com o celular aqui, eu não vou poder olhar agora. Tudo bem, tranquilo. Mas eu sugiro, então, que quem fez a pergunta ali pode ir lá no Google, F45, né, verificar se tem a 45. recuperação, né? Foi o que eu fiz agora. F45 é transtorno somatoforme. Transtorno somatoforme são as somatizações, né? Pessoas que se estressam e aí têm sintomas de doenças físicas, porque estão somatizando, né? Ou seja, transformando em sintoma somático uma coisa que é emocional, né? Isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Não só com quem tem Tourette. Qualquer pessoa pode ter um transtorno somatoforme. Certo. Doutora, O toque é F42. tá certo. Doutora, eu tenho Tourette, mas também tenho TDAH. E agora? Medicação, eu preciso melhorar o TDAH, mas ao mesmo tempo eu preciso melhorar o Tourette. E agora, qual medicação que eu vou tomar para equilibrar isso? Essa é uma situação que é muito comum e muito difícil, né? Porque os remédios que melhoram o Tourette pioram o TDAH. E os remédios que melhoram o TDAH pioram o Tourette. Então você fica assim tentando equilibrar a balança, né, da melhor maneira possível. E às vezes é complicadinho. Eu tenho uma breve relato. Quando eu estou com tique avançado, eu tomo medicação normal, eu estudo normal, tranquilo. Só que daí, se eu estou com ansiedade por causa da faculdade, entra o TDAH junto. Então, e eu prefiro ter tique do que tomar remédio para TDAH, entendeu? Aham. Que você já tomou e piorou, foi isso? Já. Piorou muito, piorou muito. Até Aham. o meu psiquiatra fala que se eu tomar Ritalina, eu posso me internar. Diz ele assim, né? Deve ser para me assustar mesmo. Aham. Né? Mas é isso, né? A grande maioria piora de fato dos tiques, mas tem uma parcela que não, que consegue usar sem ter piora. São os sortudos. Certo, certo. Tomar antidepressivos para Tourette por muitos anos pode causar dano à saúde? Não, antidepressivo em geral é seguro e não tem problema no uso de longo prazo. Uhum. Porque até mesmo a dosagem mais baixinha, né? Não necessariamente, né? Antidepressivos, eles não mexem com determinados neurotransmissores, como a dopamina, por exemplo, que dá problema no longo prazo, como é o caso dos antipsicóticos. Então, os antidepressivos, em geral, são bem mais seguros do que os antipsicóticos. Tem uma mãe aqui que até nós comentamos já sobre o canabidiol, né? Ela até está perguntando se o canabidiol pode ser utilizado em crianças com Tourette. Né? A senhora já mencionou sobre isso, né? Sim, sim. Tenho vários pacientes crianças usando, né? Porque não melhoram com outros remédios ou não toleram. Doutora, e o canabidiol a longo prazo causa dependência? Dependência ele não causa, né? Porque o canabidiol ele não vicia. O que a gente não tem ainda são estudos muito longos. Então, o máximo que a gente tem de tempo de acompanhamento é mais ou menos 4 anos. Então, a gente não tem ainda estudos de pessoas que usaram o canabidiol por 10 anos para dizer quais são os riscos. Não sabemos, né? Então, a gente vai saber mais para frente. Mas, por enquanto, a gente não sabe. Mas a gente acredita que é tranquilo, né? Que não deve ter nenhum problema grave, porque é uma substância com um perfil de efeito colateral super baixo. Mas a gente não pode dizer com certeza, porque não temos esses estudos ainda. Ô, doutora, eu acho que nós vamos encerrar, né, a nossa live. Por quê, né? Até peço desculpa para quem está assistindo, porque a doutora também está com Covid e deve estar com dor de cabeça, né, com sintomas ali, querendo descansar um pouquinho. Começamos até mais cedo, né, para a senhora também descansar mais cedo. Sim, agradeço. Eu agradeço imensamente você ter aceitado e te convido a fazer as suas colocações finais. Bom, colocações finais, o que eu posso falar? Que tem tratamento, né, que às vezes é difícil a gente acertar, né, às vezes é difícil até para mim, que tenho super experiência, né, trato do Tourette já há 25 anos, imagine para quem não tem essa experiência, né, porque eu às vezes atendo 5 Tourettes numa tarde,
né? E tem médicos que nunca viram um Tourette e nunca vão ver na vida, né? Então, tem que ter um pouquinho de paciência, parceria, né, com o médico para tentar encontrar o melhor equilíbrio possível, né? E se você não consegue, procura pessoas que têm mais experiência com a síndrome de Tourette. Mas não desista, né? Não desista. Tem muitas pessoas que desistem, tem um efeito colateral com o remédio e ficam com trauma e não querem mais saber de tratamento e preferem sofrer com os tiques. E tem alternativas, né? Então é questão de ir atrás. Certo, certo. Então, doutora, agradeço imensamente, em nome da fraternidade, todos que acompanham o nosso trabalho, né? Desejo para a senhora uma boa recuperação, uma boa noite de descanso. Espero que logo, logo a senhora volte para a ativa de novo. E obrigado. Sim, com certeza. Obrigado pelo esforço de fazer essa live com a gente, mesmo com o Covid. Foi uma satisfação enorme, viu? Ah, que ótimo, que bom. Agradeço Acho que pode imensamente. depois fazer outras. Com certeza, vamos sim, vamos sim. Estou perguntando onde que a senhora atende. Quem quiser saber onde eu atendo, é só entrar no meu Instagram, que tem o link do meu site, no site tem endereço, tudo. Show de bola, tá aí então, entra no site da doutora, vai lá, pega o endereço, marca a consulta, que é vidas que segue. Tá bom, gente? Doutora, obrigadão, tá? Um abraço para vocês. Beijo pra você. Tchau, tchau. Tchau, até.